A primeira temporada da série Quando Chama o Coração vai estrear lá na Record TV já já, e esse vídeo vai servir de lembrete para vocês já irem preparados para maratonar. Quer saber 5 lições especiais que essa série me trouxe? Então vem comigo! Ok, mas eu sei que tem muita gente que não tem ideia do que se trata Quando Chama o Coração, que vai assistir essa série pela primeira vez lá com a dublagem da Record. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o enredo em geral dessa série, para vocês já irem se situando, irem pesquisando sobre as outras temporadas. Lembrando que se você tem Netflix, você pode assistir até a 6ª temporada de Quando Chama o Coração. Tá lá completinha e também tem a opção dublada. E essa série, ela já está confirmada pela sua produtora, que é a Hallmark Channel, para a 9ª temporada. Então ainda a gente está esperando a 7ª e a 8ª serem lançadas lá na Netflix, mas isso é bom para você que ainda não assistiu, né? Porque aí você tem tempo de maratonar todas as outras temporadas com calma. Mas eu estou bastante ansiosa pela 9ª temporada. When Calls the Heart é a minha série favorita de todos os tempos e eu já queria fazer um vídeo sobre ela para o canal há muito tempo, desde o começo do canal, mas eu nunca vi uma oportunidade interessante de falar sobre ela. Eu estava esperando que a 7ª temporada fosse lançada na Netflix, mas a Record TV decidiu disponibilizar a primeira antes disso. Então pensei, puxa, esse é um gancho perfeito para que eu espalhe a palavra de Quando Chame o Coração para mais pessoas, porque vocês vão ver que essa série é realmente muito especial, pessoal. É muito especial mesmo. Mas você que acompanha o canal deve estar se perguntando, nossa, Hallmark Channel, eu já ouvi falar sobre essa produtora antes. E sim, você já ouviu falar, porque quando eu fiz o vídeo sobre The Good Witch, eu falei sobre ela. Afinal, The Good Witch e Quando Chama o Coração são produzidas pela mesma emissora de televisão, né, que é a Hallmark. Mas para você que não sabe nadinha, eu vou agora falar um pouco sobre o enredo dessa história, que conta então a jornada de Elizabeth, que é uma professora recém-formada ali no Canadá. A história de When Calls the Heart, ela se passa no começo do século XX, então entre os anos de 1908 e 1910. Os sites, eles dão que a história se passa em 1910, mas eu fui pesquisar um pouco da moda dos anos 1910 e eu percebi que era uma moda um pouco mais descolada do que a Elizabeth ela traz da cidade. Então, como nessa primeira temporada, a Elizabeth ela é essa figura mais à frente do seu tempo, ela é mais progressista, ela é mais descolada, eu não sei outra palavra, do que as outras mulheres que vivem ali em Coal Valley. Então eu peguei a Elizabeth como base, né, pra moda da época. E eu percebi que os looks que ela usa, né, os outfits que ela usa, eles são mais dos anos 1908 do que 1910 certinho, porque já tinham algumas alterações de cabelo e roupa. E a Elizabeth, ela vem de uma família rica, né, do Canadá, e ela foi estudar na faculdade de magistério e se tornou professora. Mas, a despeito do que a sua família pensava, né, e do que o lugar onde ela estudou mesmo propunha para ela, porque ela era uma das melhores alunas, ela decidiu se aventurar e ir ser professora em uma pequena vila no interior do Canadá. Então ela vai para Coal Valley, só que ela descobre que as coisas não são tão simples assim naquela cidade, né? Ao contrário do que ela imaginava, a recepção a ela, uma nova professora, não é tão bem-vinda, só que ao mesmo tempo então ela fica meio... Os alunos não gostam dela no início, então praticam um pouco de bullying contra ela. Ela também não consegue se conectar com as mães dos alunos.
E em meio a tudo isso, acontece uma explosão na mina de carvão que sustenta a cidade inteira. E muitos homens morrem, né? Os pais daqueles meninos, daquelas crianças que ela tá educando. Então ela se vê sem chão mesmo, né? Porque agora ela precisa se envolver ainda mais na cidade, porque os moradores de lá não precisam só de uma professora de matemática, de línguas. Na verdade, os moradores de lá precisam de alguém que os apoie, que os suporte, que brigue com eles pelos seus direitos e, né, os ajude a recomeçar. Paralelo a essa história da cidade, que se mistura com a história profissional da Elizabeth, a gente vai ter também a história do Jack. O Jack, que ele é um policial, né, da guarda montada, eu acho que é assim que fala, do Canadá. Ele tem aquelas roupinhas, tipo, bem características de policial de época. Enfim. E o Jack, ele não gosta da Elizabeth de início, porque o Jack, ele não queria estar lá em Coal Valley, e meio que ele foi mandado pra lá pra proteger a Elizabeth, porque, como eu disse no início, ela é uma filha de uma família rica, né? E os pais dela ficaram preocupados de ela estar indo para uma cidade desconhecida e tal. Então Jack, que era o melhor guarda do seu batalhão, ele é mandado para Coal Valley meio que para proteger a Elizabeth. E ele não acredita que ela seja uma boa professora, ele não acredita que ela esteja ali pelos seus próprios méritos, né? Ela acha que foi pelo QI, né? Pelo que indica e tal. Então ele não gosta da Elizabeth logo de início, mas conversando com ela e vendo que realmente ela é uma boa pessoa, ela se importa com as pessoas que moram com o Valley, que ela tá ali realmente para dar um futuro melhor para as crianças. Enfim, o Jack, ele vai amolecendo seu coração e surge aí o romance de When Calls the Heart, que é entre o Jack e a Elizabeth. Eu acho que é isso o resumo de When Calls the Heart. Eu não vou me estender mais, porque as mini histórias que tem, né, dos moradores da vila e da Elizabeth se adaptando à vida escolar, elas são por episódio, né? Elas têm um enredo fechado em um episódio, às vezes 2, então se eu falasse sobre elas, eu acho que ia ser spoiler da série, então eu não vou falar. E se eu pulei algum personagem, eu acho que eu pulei a Abigail. A Abigail, ela é muito importante, porque ela é a melhor amiga da Elizabeth, ela dá suporte a Elizabeth nesse começo, né, da nossa professorinha, em Coal Valley. Inclusive a Elizabeth, ela vai morar na casa da Abigail depois. E a Abigail é uma das mulheres que perdeu o filho nessa explosão da mina de carvão, né, que sustentava ali a cidade. E a gente vê a história do recomeço da Abigail. Não do começo, mas do recomeço dessa mulher forte que já tá ali com seus 40 e poucos anos e precisa se ver, né, recomeçando. Ela parte para ser dona de um comércio local, né? E, enfim, tentando achar meios de não deixar a peteca cair. E os outros personagens que forem surgindo aí por essa temporada de When Calls the Heart, eu prometo que eu digo a história um pouco deles para vocês em outros vídeos. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre as outras temporadas de Quando Chama o Coração, When Calls the Heart, deixem nos comentários, que eu faço sim, porque eu tenho tempo sempre para falar dessa série que é tão especial para mim. E só lembrando, pessoal, que When Calls the Heart, Quando Chama o Coração, ela foi baseada em uma série de livros da Janet Oak. A Janet Oak, que também é canadense, né? Eu vou deixar o link aqui da editora para que vocês irem lá conferir. Os livros, eles estão na faixa de R$40 e o box é muito, muito lindo. Então, pessoal, agora vamos ao que interessa nesse vídeo, que são as lições que Quando Chama o Coração nos traz. Eu separei 5 lições para vocês que aparecem nos episódios dessa primeira temporada, mas eu já digo para vocês que essas lições elas são constantes ao longo de todas as outras 5 temporadas que eu assisti,
Mas eu acredito que a 8ª e a 9ª, né, que agora a Hallmark vai produzir, elas também insistem nessas problemáticas, nessas lições tão especiais para o nosso dia a dia. Então, vamos à primeira lição que aparece já no primeiro episódio de Quando Chama o Coração, que você, mais uma vez eu digo, você pode conferir dublado lá pela Record TV no dia 25, uma quarta-feira, então vai lá assistir. E essa primeira lição é persista. Lembra que eu falei que a Elizabeth ela não teve um começo muito fácil quando ela chegou em Coal Valley? É justamente por conta disso que eu escolhi essa como a primeira lição de Quando Chama o Coração. A Elizabeth, ela tinha uma vida até que fácil, assim, né? Ela tinha conforto, ela tinha luxo na cidade de onde ela vinha. Como eu disse para vocês, ela era uma das melhores alunas da faculdade. E quando ela chega em Coal Valley, ela acha que vai ser tudo fácil, assim. Porque as pessoas precisam realmente de um professor. E ela é uma boa professora, né? Ela se garante ali nas matérias. Então ela fala, não vai ser difícil. Só que aí ela chega em uma cidade que tá devastada por conta de um acidente, com a perda de vários familiares, com a perda do que sustenta a cidade em si. As mulheres, né, que na época elas não trabalhavam, a maioria delas, elas se veem sem chão e agora tendo que ir em busca de trabalho para sustentar os seus filhos. Então, e os filhos também, né? Os filhos mais velhos tendo que ir trabalhar, desistindo da escola para sustentar a casa, ajudar a mãe, né? No caso, se tiver mãe, enfim. Então, a Elizabeth percebe que a chegada dela ali, ela vai ter que ser muito além dos estudos de escola mesmo. A chegada dela ali vai ser para ensinar valores como empatia, como ajudar ao próximo, bondade. E ela vai percebendo isso ao longo do tempo em que ela persiste em sua ficada ali naquela cidade. Logo de início, ela recebe um baque, né? As pessoas rejeitam ela e ela persiste. Ela fala, não, eu tô aqui, eu vou ajudar vocês, eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer para que eu possa fazer. Então, essa persistência da Elizabeth, ela vem com esse exercício da escuta e dela redirecionar o GPS, né, do que ela pretendia fazer para o que as pessoas realmente precisam naquela cidade. Ok, então a gente passa para o segundo episódio da primeira temporada de Quando Chama o Coração, um episódio que é muito emocionante, em que as mulheres elas vão à luta lá na mina de carvão, tentar fazer o trabalho que os seus maridos faziam, seus companheiros faziam, enfim, os pais. E elas vão lá e batalham por aquilo, né, que elas amam, que são a sua família, que é a sua cidade, né? Porque Coal Valley praticamente não conseguiria mais existir, né? Já que ela era completamente centrada nesse trabalho da mina de carvão, né? Se a mina não existisse mais, Coal Valley acabaria se tornando uma cidade fantasma. E essas mulheres, elas também vão batalhar pelo lugar onde elas moram, por suas casas, por suas famílias, e isso exige coragem, né? Muitas vezes é você sair da sua zona de conforto, ir lá, fazer coisas que você não faria, que são desconfortáveis para você, mas que você sabe que o resultado final é positivo, né? Então, batalhar por aquilo que a gente ama é sempre importante para que a gente, no final, consiga ter novamente o conforto e a alegria que a gente tinha antes. E eu trago aqui o terceiro episódio dessa série maravilhosa, em que a lição é não julgue pelas aparências. Esse episódio, ele traz a história de uma menininha, que ela é aluna da Elizabeth ali, né? E essa menininha, ela tem muito medo de um cara. Tipo, quando o cara aparece, ela fica petrificada, ela não consegue falar. E a cidade não sabe por que isso acontece, né? A Elizabeth não sabe por que isso acontece. Ela tenta conversar com a aluna dela, mas a menina não fala por quê. O Jack, né, também, ele é meio que convidado ali pela Elizabeth para ajudar ela.
o Jack vai investigar um pouco desse cara e ele também percebe que ele não sabe o que tá acontecendo, né? Porque o cara, ele tem problemas de alcoolismo e tal. Enfim, mas ele não faz nada demais, né? Então, ninguém sabe o que tá acontecendo, até que o cara decide conversar com o Jack e ele conta, né, que a menininha, ela ficou com medo dele depois que ele pediu pra ela buscar alguma coisa pra ele, né? E ela não foi, né? Ela ficou petrificada, ela ficou com muito medo e fugiu dele. Só que a gente descobre que, né, esse cara, ele não é uma pessoa ruim, não é um monstro. Porque ao longo do episódio a gente fica pensando, pô, esse cara deve ter feito alguma coisa, né, de muito grave. Mas na verdade não. Ele só pediu mesmo que... Ele realmente só pediu para que ela pegasse o negócio e ele era um dos trabalhadores da mina, né, ele ficou com problemas de alcoolismo depois que a mina explodiu e que ele perdeu um dos seus colegas que acabou cobrindo ele naquele dia. Então ele se sente culpado por conta disso. Enfim, e a menina, ela acabou associando essa figura desse homem com a figura do pai dela, que também, quando a mina explodiu, pediu para que ela buscasse o almoço dele e ela demorou, né? E acabou que o pai dela morreu nessa explosão. Então a gente percebe ao longo desse episódio inteiro que ouvir o que o outro tem a dizer é muito importante, né? O natural seria a gente julgar o cara já de início, mas o Jack, né, se propôs a ouvir o que ele tinha a dizer, descobriu que na verdade foi uma associação que a menininha fez, nada demais, não era o cara que tinha feito alguma coisa pra ela, não, né? E acabou que o Jack ajudou o moço a se reerguer, né, a redirecionar seus pensamentos e a seguir em frente, né? Então, eu acho que a lição desse terceiro episódio é justamente isso. E nesse seguir em frente, a gente vai para a quarta lição, que eu trago do 8º episódio, mas, como eu disse, essa lição, ela percorre toda a primeira temporada, que está tudo bem recomeçar. Eu explico. Como eu disse, né, com a explosão da mina, muitas mulheres perderam seus maridos, seus pais, enfim, as crianças também. E eu acho que a lição dessa primeira temporada inteira é sobre recomeçar. Que, mesmo que pareça muito difícil e que às vezes a gente tenha muito medo desse recomeço, né? E às vezes também uma coisa que eu acho interessante aqui, quando Chama o Coração traz, que o medo que a gente tem de que a gente esqueça das pessoas que foram importantes em nossas vidas se a gente decidir recomeçar sem elas, né? Eu acho que essa primeira temporada trabalha bastante bem esse assunto. E quando eu falo que tá tudo bem recomeçar, é justamente isso, né? A gente não vai deixar de amar essas pessoas, não vai deixar de ter memórias queridas e felizes sobre elas, se a gente decidir continuar a viver nossas vidas de um jeito positivo e feliz, né? Um positivo e contente para nós, né? Mas tá tudo bem você recomeçar, você ir buscar um emprego novo, como por exemplo a Abigail faz, você formar nova família, como uma das mulheres, das amigas da Elizabeth, eu não lembro o nome dela, mas ela é muito importante, vocês vão saber quem é. Ela faz também, né, ela começa a namorar de novo e tem toda a história do filho dela que não aceita muito bem essa questão, mas no final ele acaba aceitando, claro. Enfim, é sobre isso que eu acho que o 8º episódio fala. Você não está sendo desrespeitoso porque você está tentando buscar novos começos para sua vida. E eu trago então a última lição para vocês, que aparece no episódio final, mas como eu disse, eu acho que cobre a série inteira, que é que os pequenos gestos, eles afetam sim positivamente o coletivo. A Elizabeth partir para ouvir o que seus alunos tinham a dizer, resolver os problemas que eles tinham, né, que eles traziam para a sala de aula, ela ser empática com as outras mulheres da vila,
né, ela funcionar ali como uma peça muito importante do quebra-cabeça dessa nova Coal Valley, que depois eles rebatizam a cidade como Hope Valley, né, o Vale da Esperança, justamente por todo o recomeço e por todas as novas direções que a cidade vai tomando sem a necessidade da mina para sustentar ela, né? Só pela ação dos moradores, por eles se ajudarem, por eles perceberem, né, o que um tá precisando, eles vão lá e cobrem, e eles vão fazendo essas trocas, enfim. São esses pequenos gestos que tornam, então, Coal Valley em Hope Valley, né, que fazem essa mudança e que faz com que Hope Valley seja a cidade mais aconchegante de todas das séries que eu já assisti. Com certeza Hope Valley é o lugar onde eu queria morar, mesmo que, né, fosse um mó perrengue morar lá, vocês vão perceber, pessoal. Mas enfim, a gente fica feliz de assistir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já estão na expectativa de assistir Quando Chama o Coração, lá no Record ou também na Netflix, deixem nos comentários. E se vocês assistiram já, né, assim como eu também, deixem nos comentários. E me digam qual é o seu personagem favorito de toda a série. Porque eu vou falar, eu adoro a Elizabeth, mas eu gosto mais de uma outra personagem que aparece ali no final da temporada, uma personagem loira que só usa vermelho. Vou deixar isso como um easter egg pra vocês, né? Irem lá, né? Esse adendo pra vocês, quando forem assistir a primeira temporada, ficarem de olho nessa personagem loira que só usa vermelho, que é a minha personagem favorita de Quando Chama o Coração, apesar de ela ser bastante controversa nessa primeira temporada. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrevam no canal também. Muito obrigada a todos que já se inscreveram. Eu fico muito feliz com o carinho que vocês me deixam nos comentários. E compartilha também, lembrando que o canal ele não só existe aqui no YouTube, mas eu também tenho um Instagram, que é @bloglapetitesouris. Me sigam por lá também, porque eu posto fotinhos e falo sobre outras séries e livros por lá também. E é isso. Um beijo e voltamos!